Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos poderosamente, em nome do Senhor Jesus. É chegado o momento da oração de fé e milagres com a sua amiga de sempre, sacerdotisa Lili. A palavra de hoje encontra-se em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, que nos diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem afrontaste. Meus amados, cada um de nós enfrenta gigantes no nosso dia a dia. Cada um de nós enfrenta problemas na vida cotidiana, seja problemas de saúde, dificuldades financeiras, lutas pessoais e até mesmo espirituais. E nessa palavra de hoje, Davi, ele nos traz um grande ensinamento, uma grande lição. Davi nos ensina o que significa viver pela fé. Meus irmãos, quantas vezes nós recuamos quando nós nos deparamos frente a situações complicadas, a situações difíceis. Nós retrocedemos pelo fato de sentirmos medo. E quantas vezes, meus amigos, nós nos consideramos pequenos, incapazes de enfrentarmos os gigantes, de enfrentarmos os grandes problemas que surgem diante de nós. E diversas vezes nós ficamos simplesmente sem saber o que fazer. Talvez você já tenha se deparado com situações assim, em que você precisa enfrentar um problema gigantesco, mas você não sabe como. Então vem aquele sentimento de derrota, vem a frustração, talvez você se sinta desanimado, com medo mesmo. E tudo isso começa a te envolver numa circunstância que te faz até mesmo paralisar diante desse problema. Então, como é que nós podemos superar esse medo? Como é que nós podemos tomar uma atitude de coragem diante de uma situação que nós percebemos que a nossa condição humana é pequena demais? Às vezes, você já até tem feito de tudo que estava ao seu alcance. Você correu atrás, você até enfrentou muitos desses problemas e dia após dia parece que ele aumenta ou surgem novos problemas e assim começa um ciclo de uma vida difícil, um ciclo de uma vida complicada, e você começa a pensar que você é incapaz, que as tuas orações não estão surtindo efeito, que Deus não tem escutado o teu clamor. Nós sabemos que
nessa palavra em que Davi já está frente a frente com o gigante, ele foi ali repleto, preenchido, transbordado de uma fé. A fé naquele que é capaz de vencer todas as batalhas, a fé naquele que jamais perde. Só que antes de Davi estar ali frente a frente com o gigante, o exército filisteu, juntamente com Golias, passaram muitos dias afrontando o exército de Israel. Ele se infiltrou nas proximidades e ficou afrontando, ficou chamando um homem que tivesse coragem de enfrentar aquele gigante, aquele homem de vários metros. E o exército de Israel, ele se acovardou, se amedrontou, até mesmo se entregou à própria derrota, porque se achava incapaz. Não tinha um homem sequer que tivesse a coragem de enfrentar o gigante Golias. Trazendo isso para a nossa realidade, meus amigos, nós percebemos que o inimigo, ele continua trabalhando da mesma forma nos dias de hoje, da mesma forma na nossa vida. Ele se infiltra na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, e quando ele encontra uma passagem, uma brecha, ele vai tirando as nossas armas. Ele vai arrancando de nós a nossa coragem. Vai arrancando de nós a certeza de que a nossa oração tem poder de mover o coração de Deus. Ele vai afetando a nossa saúde, roubando a nossa paz, aniquilando as nossas forças, afetando a nossa alegria e tantas outras formas. Ele simplesmente invade a nossa vida, a nossa família, o nosso emprego, os nossos relacionamentos, as nossas finanças, até mesmo o nosso chamado, o nosso ministério. Aquilo que Deus reservou para nós, aquilo que Deus nos abençoou para podermos desfrutar. Ele vai encontrando espaço e ainda se apresenta como algo gigantesco para nos amedrontar. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Quantas vezes você se deparou com uma situação assim, com um problema gigantesco, que antes você estava feliz, você estava em paz na sua casa, na sua saúde, na sua família, e de repente, às vezes de repente, mas às vezes também a longo prazo, o inimigo começou a trabalhar de tal maneira que ele se tornou um gigante e começou a te assombrar, a te amedrontar, de modo que você não sabe mais como inverter essa situação. E tem dias, meu amigo, minha amiga, que você tem a sensação de derrota. Nem que seja por um segundo. Mas tem dias que você tem medo de não conseguir vencer essa luta. É por isso que essa palavra hoje é para a tua vida. E se não for para você, talvez seja para alguém que você conheça, para alguém que você esteja dobrando os seus joelhos, para alguém que você esteja clamando a Deus para dar uma libertação, para mudar a situação. Essa palavra hoje é para dar
cada um de nós, trazer para cada um de nós, para a nossa vida, uma lição. Assim como Deus usou Davi também para dar uma lição para o exército dos filisteus, o exército inimigo, para dar uma lição naquele gigante, mas sobretudo, para dar uma lição no exército do povo de Deus. Sim, porque Davi, ele se colocou, Davi confiou na vitória. Ainda que ele fosse desacreditado, desprezado. Sim, você sabe muito bem a história de Davi. Desprezado pelos seus irmãos, desacreditado por causa da sua estatura, por causa da sua idade. Mas ele se colocou na dependência de Deus. Meu amigo, minha amiga, ainda que tudo indique o contrário, ainda que as circunstâncias te mostrem que é difícil, você não vai desistir. Sabe por quê? Porque Deus, ele não se prende a aparências. Então, se a situação de hoje para você aparentemente se mostra difícil, complicada, impossível, lembre-se que isso não é e jamais será um impedimento para Deus. Será que Davi, ele tinha força suficiente para derrotar aquele gigante? É claro que não. Eu pergunto para você, será que você tem força suficiente para derrubar esse gigante que se colocou diante de você? Será que você tem força suficiente para reverter essa situação, para virar essa página, para mudar esse quadro de problemas, de dificuldades, de enfermidades, de perseguição? É claro que não. Sabe por quê? Porque essa força, ela não provém de nós. Ela não existe em nós mesmos, porque não é sobre nós, é sobre Deus. É por isso que quando você se sente totalmente sem forças para reagir, quando você ora, essas forças são renovadas, porque ela não foi extraída de você, mas ela foi enviada por Deus para te renovar, para te fazer levantar e muito mais do que isso, para te fazer derrotar todos os gigantes que surgem na tua frente. Nós somos limitados? Somos. Mas o poder de Deus não tem limites. E a nossa coragem, ela nasce a partir da nossa dependência no Senhor. É por isso que hoje eu te convido a você ter essa dependência, declarar a sua vitória, como Davi fez. Porque quando você fizer isso, quando você enfrentar esse gigante, não pela tua própria força, mas confiando no Senhor, você vai vencer. Porque nada pode vencer aquele que vai crendo na força e no poder de Deus. Abra a tua boca e eu te encherei.
Assim diz o Senhor para a tua vida. Então, se no decorrer desses dias, das semanas, ou até mesmo hoje, de repente se passou pela tua cabeça retroceder por causa de algum problema, agora, neste exato momento, Deus te diz: você não vai retroceder. Você não deve retroceder. Você não deve aceitar a derrota. Você não vai aceitar o desprezo. Você não vai aceitar a afronta. Você não vai tentar vencer com a tua própria força ou com a tua autossuficiência. Mas você vai vencer confiando no poderoso Senhor dos Exércitos. Tome uma decisão e creia no poder do Altíssimo. Não permita que o inimigo continue a te assombrar e não se intimide com o tamanho do teu problema, porque por mais gigante que ele seja, Deus sempre é maior. Vamos falar com Ele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da Tua soberana presença, em atitude de oração. Pai, perdoa os nossos pecados, tudo aquilo que nós fizemos de alguma forma, ou pelas nossas palavras, nossas atitudes, até mesmo a nossa omissão, que tenha vindo a entristecer o Espírito Santo. Recebe a expressão do nosso amor e da nossa gratidão por tudo que Tu és na nossa vida. Nesse momento eu te apresento essa vida que está orando juntamente comigo, para que essa pessoa tenha a força de enfrentar todos os gigantes, sejam eles na vida sentimental, na família, no trabalho, na saúde, no ministério, na vida pessoal, seja qual for, meu Deus, a frustração que essa pessoa tenha sofrido, que hoje, meu Deus, ela possa abrir a sua boca e proferir a vitória, confiando no Teu poder, ó Senhor dos Exércitos. Que tudo que tenha vindo, meu Deus, para derrotar, para destruir, para tirar a paz, a alegria dessa mãe, desse pai, dessa filha, desse filho, que tudo isso caia por terra pelo poder e autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Que essa pessoa que tanto tem chorado, meu Deus, por conta das afrontas do inimigo, que essas lágrimas sejam cessadas e sejam devolvidas por Ti, meu Deus, com banhos de felicidade, de vitória. Meu Deus, que o medo seja lançado fora, que os Teus filhos não venham se intimidar com o tamanho dos problemas e das dificuldades, mas que creiam que Tu és maior do que tudo, Pai. Que a força que provém do alto possa, nesse momento, adentrar nessa vida e ela se erga com coragem, crendo que tudo aquilo que veio para afrontar a vida dela, a casa dela, na verdade, meu Deus, foi uma afronta ao Senhor. E que essa afronta Tu tomou nas Tuas mãos. E que essa pessoa hoje está livre, livre de todo o mal, de toda perseguição, de todo medo, de toda força contrária. Que não haja jamais a desistência. Que não haja jamais o medo por causa das aparências das circunstâncias. Que possamos reconhecer a nossa pequenez, mas que possamos entrar agora na Tua dependência, crendo que nós vamos vencer, porque nós vamos, em Teu nome, Senhor dos Exércitos, entrega a vitória, o milagre para este filho amado, para esta filha amada, e que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, meu amigo, minha amiga, diga amém e graças a Deus.
Vocês estão todos abençoados em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço da sacerdotisa Lili.